Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar por um instantinho, por favor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Meus amados, eu quero começar dizendo o seguinte: não se espantem se o padre for mais breve do que o costume. Padre Washington, mas o Senhor, logo o Senhor vai me mandar essa de que vai ser mais breve. Foi assim que eu me organizei em Deus. Se vai dar certo, só no final a gente vai saber. Se eu vou conseguir seguir obediente, à risca, aquilo que eu me preparei com o Senhor, só no final a gente vai saber. Mas eu entendi de Deus em oração que, muito mais do que querer nos encontrar pelas minhas palavras, Ele deseja nos encontrar pela sua própria presença na Eucaristia. Então não se espantem se o padre for mais breve do que o costume. O Evangelho de hoje, retirado da narrativa do Evangelho segundo São João, vai nos inserir naquele contexto do domingo da ressurreição do Senhor. Domingo esse em que o Senhor havia prometido, após passar pelos seus tormentos, após passar pela sua via dolorosa, após passar pela sua cruz, ressuscitaria. Só que o domingo de Páscoa do Evangelho, ele é diferente do domingo de Páscoa que eu e você vivemos anualmente, porque nós temos a certeza da ressurreição do Senhor. Nós, por tudo aquilo que já vimos, já ouvimos e já vivemos com o Senhor, sabemos: Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. E é uma explosão de alegria quando no sábado santo, depois de termos vivido 40 dias de quaresma, 40 dias de penitência, cantamos o glória tão esperado, tão aguardado. Você pode ter outra opinião, mas na minha opinião é o momento mais feliz de todo o ano, poder cantar efusivamente com alegria o glória da ressurreição. Nós temos essa certeza absoluta, Ele ressuscitou. Só que, embora no nosso tempo, nosso coração se alegre no despontar do domingo da ressurreição, nesse momento aqui, para aquele povo, para essa gente aqui, não era um domingo da ressurreição necessariamente feliz,
pois eles ainda estavam muito presos a todo o tormento que viram Jesus passar. Jesus sofreu e o seu sofrimento não foi alegórico, como muitos de nós pensamos ao olharmos para o Evangelho e romantizarmos tudo aquilo que o Senhor viveu. A gente olha hoje para a Via Dolorosa e a gente chega a suspirar, que lindo, olha como foi lindo tudo que Jesus viveu, e de fato foi, mas custou muito a Ele. Jesus sofreu e não foi de brincadeira, a sua carne foi dilacerada. Ele sofreu tanto que a Sagrada Escritura vai nos dizer que todos aqueles que dirigiam o seu olhar à cruz de Jesus rapidamente desviavam o rosto, porque Jesus já não tinha mais aspecto humano. A cena era horrorosa, o seu sangue ficou largado no chão, pedaços da sua carne igualmente. Jesus naquela cruz não tinha mais aspecto humano, e os seus discípulos e aquelas santas e piedosas mulheres e a sua mãe viram todo aquele sofrimento de perto, claro, junto da cruz de Jesus, mesmo ali para valer, de pé o tempo inteiro. Só a Virgem Maria ficou também com João. Todos os outros assistiram, mas ao longe, por medo de que lhes pudesse acontecer o mesmo que estava acontecendo com Jesus. Então, depois de tudo aquilo que viram Jesus sofrer, no domingo de Páscoa, eles ainda não conseguiam entrar no mistério da ressurreição. Em outras palavras, eles sofreram tanto ao verem tudo o que Jesus sofreu, que eles se esqueceram da palavra de vitória que o Senhor ministrou enquanto ainda estava com eles. Eis que o Filho do Homem vai sofrer na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia, depois de uma morte cruel, depois de uma morte terrível de cruz, ressuscitará. Eles não conseguiram entrar nesse mistério porque ficaram presos no sofrimento. Já tinham sobre si, da parte do próprio Jesus, uma palavra de vitória ministrada, mas estavam ainda presos à dor. E logo assim que foi possível, as mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres, saem ao encontro de Jesus, saem ao encontro do corpo de Jesus no túmulo, para prestar ao corpo de Jesus as homenagens que não foi possível que elas prestassem na sexta-feira, porque Jesus morre e logo alguns instantes depois eles já entrariam no sábado, e era necessário, conforme o costume dos judeus, guardar o repouso sabático. Então Jesus nem pôde ter o seu corpo honrado, embalsamado, nem pôde receber as dignidades, as honrarias que lhe eram devidas, por causa da questão do repouso sabático. Então as mulheres, os discípulos aguardam esse tempo, aguardam o sábado, e logo que o domingo desponta, vão ao encontro do Senhor para lhes prestar aquela honra. E Maria Madalena vai puxando o bonde, e quando ela chega, ela percebe que a pedra havia sido removida e o corpo de Jesus já não mais estava ali. Ela tem ali, junto com as outras mulheres, um encontro com os anjos de Deus, que afirmam a elas: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus vive. Não se esqueçam daquilo que Ele mesmo ministrou a vocês enquanto ainda caminhava nessa terra. Ao terceiro dia ressuscitará. Então por que procuram entre os mortos aquele que vive? Podem ir, Ele ressuscitou. E elas saem ao encontro dos discípulos e contam aos discípulos aquilo que haviam visto e ouvido por parte dos anjos, de modo que 2 discípulos, Simão e João, saem correndo, e quando chegam ao túmulo, encontram o túmulo e a situação tal como Maria Madalena e as mulheres relataram. Foi um desespero, foi uma, entre muitas aspas, uma anarquia aquilo que eles vivem ali, a euforia, dada a situação. O corpo de Jesus não está ali, para onde foi, o que aconteceu de fato. Eles ficam eufóricos com tudo aquilo, eles se deixam mover pelo mistério da tristeza e não pelo mistério da glória que havia sido anunciada. Eles não se permitem viver e se deixarem conduzir pela palavra do Senhor, mas sim pela angústia que estavam vivendo. O Senhor havia dito, e qual era até o momento a promessa que o Senhor havia feito e que não havia se cumprido? Qual era? Examine as Sagradas Escrituras, examine os textos. Tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu, porque não haveria de ser assim também com Ele.
Tantas coisas aqueles homens e mulheres viram Jesus fazer e realizar, tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais. O próprio Jesus já havia trazido à vida algumas pessoas que já jaziam à sombra da morte, como o próprio Lázaro, a filha da viúva de Naim, também muitas outras. Enfim, eu não vou ficar aqui rendendo não, porque senão eu vou tomar tempo. E eu fiz um combinado com o Senhor e com vocês, não render muito, mas muitas foram as coisas, as obras, as maravilhas que eles viram Jesus operar. Por que não se valeram de tudo isso? Por que não esperaram pelo Senhor e pela sua palavra? Buscavam angustiados, aflitos, queriam ver, mas o Senhor já não estava mais ali morto. Ele já estava vivo. E minha gente, as mulheres vão ao túmulo procurar por ele, os discípulos vão ao túmulo procurar por ele, pessoas que ficam sabendo do caso vão até aquele lugar procurar por ele, mas tem uma pessoa que não vai, tem uma pessoa que não se move até aquele túmulo, tem alguém que deveria ser a mais interessada dentre todas aquelas pessoas, mas que não se move até aquele lugar. Você sabe que pessoa é essa? Porque por muito tempo eu senti falta da ida desta pessoa, desta mulher até o túmulo de Jesus. Afinal, Maria Madalena estava lá, Joana estava lá, Maria, a outra Maria estava lá, os discípulos foram, mas faltava uma pessoa. A mãe de Jesus não foi, a mãe de Jesus não vai. E depois eu fiquei ávido, querendo saber por que ela não foi, e comecei a procurar por minha própria conta e não encontrei resposta. Tive que esperar algum tempo para que, claro, por graça de Deus, mas através de um professor na faculdade de teologia, eu pudesse aprender por meio da igreja e da sua tradição, porque foi que a Virgem Maria não se dirigiu, afinal, ela foi a única que permaneceu de pé diante da cruz de Jesus, ela foi a única que ficou com ele, do primeiro momento até o último. Do momento em que o anjo lhe aparece, lhe anuncia a gravidez, até o momento em que selam o sepulcro com aquela pedra. Ela ficou, ela deveria ter sido a maior interessada, ela deveria ter se movido por primeiro, mas ela não. Depois que rolam a pedra, ela enxuga a última lágrima e ela vai para casa. Ela fica em casa, ela não vai, ela não se desespera, ela não se deixa tomar pela angústia, ela não se deixa levar por tudo aquilo que ela viu e viveu com Jesus naquela cruz. Jesus viveu o martírio da carne, Maria viveu o martírio da alma. Uma espada de dor te transpassará a alma, conforme a profecia do velho Simeão, no momento em que o menino Jesus é apresentado no templo. Ela vive tudo aquilo, mas depois que rolaram a pedra, ela fica em casa. E sabe por que ela fica em casa? Você não vai encontrar essa resposta na Sagrada Escritura, mas você vai encontrar essa resposta na tradição, através de textos muito antigos e primitivos que a igreja valoriza. Não são canônicos, não constituem o cânon, não estão na Sagrada Escritura, mas a igreja vê valor naquilo ali. Então você não precisa concordar com aquilo que eu vou dizer, até porque nem a igreja se pronuncia batendo martelo sobre, mas é o que alimenta o meu coração e para mim faz todo o sentido. A Virgem Maria não vai até o túmulo porque desde o primeiro momento em que ela é alcançada pelo Espírito Santo, que lhe traz aquela graça maravilhosa, ter sido dentre todas as mulheres da terra a escolhida para gestar o autor da vida, ela se deixa conduzir e governar pelo Espírito, pela vontade de Deus através do Espírito. Ela sabia muito bem que absolutamente nada que fosse vontade de Deus na direção da vida dela seria fácil de encarar ou fácil de obedecer, mas ela tinha plena confiança no agir de Deus, no agir glorioso do Senhor. Então ela se deixa governar, ela se deixa conduzir, e aquela palavra que foi ministrada enquanto Jesus ainda estava nessa terra sobre os discípulos, Maria também aguardava no seu coração. O Filho do Homem vai sofrer na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitará. Estava todo mundo indo ao encontro de um Jesus morto,
por causa das suas angústias e aflições, as mulheres e os discípulos buscavam na manhã do domingo do cumprimento da promessa o corpo de Jesus morto, mas Jesus a essa altura já estava vivo, e Maria guardava em seu coração todas as promessas de Deus, porque ela sabia que as promessas do Senhor ao seu tempo se cumpririam. Então, enquanto todos buscam por um Jesus que estava morto, Maria o aguarda vivo. E sabe por que ela não precisa se mover, se dirigir ao encontro daquele sepulcro quando chega a ela, porque também chegou a notícia de que o corpo de Jesus não estava no lugar? Sabe por que ela não se dirige? Porque o próprio Jesus, vivo e ressuscitado, vai ao encontro dela. Você não precisa concordar, você não precisa aceitar aquilo que eu estou te falando, porque não é canônico, mas a tradição vai dizer assim, que a primeira pessoa para quem Jesus aparece ressuscitado não é Maria Madalena. Como poderia Jesus aparecer ressuscitado por primeiro a Maria Madalena, se quem de fato ficou com ele do início ao fim foi a sua Santíssima Mãe? Se ele viu aquela mulher sofrendo até as últimas consequências, como ele poderia ter deixado para visitá-la depois, em algum momento? A tradição diz que a primeira pessoa que recebe aquela visita foi Maria, e recebe não somente porque era a mãe do Salvador, o que já seria um grande motivo. Ela era a mãe de Jesus, ela é a mãe de Jesus, e para sempre será a mãe de Jesus. Queira o povo que vive debaixo do céu ou não, ela é a mãe de Deus, amém, igreja? Ela é a mãe de Deus, amém, igreja? Vocês estão muito fraquinhos. Ela é a mãe de Deus, amém, igreja? Espera aí, só um momento. Ela é a mãe de Deus, amém, igreja? Ah, tá, é meu ouvido que está tampado. O problema não está com vocês, o problema está aqui. Jesus vai ao encontro, não só porque ela era quem ela era, mas por causa do seu coração, que em momento algum duvidou, em momento algum se deixou levar pelo fato de a cruz ter trazido ao coração dela o horror que trouxe. E foi muito horroroso tudo que a Virgem Maria viveu. Afinal, era o seu Deus, mas era também o seu filho, o seu neném, aquele, como diz a canção, a quem Maria ensinou a andar, ensinou a falar. Não tem uma música que diz assim: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Era o neném dela que estava lá. Pense você aí que é mãe, seu filho no lugar de Jesus, tendo vivido tudo aquilo que viveu. Pense. Mesmo assim ela confiou, mesmo assim ela não duvidou, mesmo assim ela se deixou conduzir pela palavra do Senhor, que disse, que lhe garantiu: ao terceiro dia ressuscitará aquele que sofrerá muito na mão dos pecadores. E eu já vivi momentos incríveis só com essa visão. Eu pedi ao Espírito Santo de Deus, certa vez em que estava eu sozinho, não tinha mais ninguém, um silêncio que só, e eu pedi ao Espírito Santo que me deixasse visualizar essa cena, que canonicamente ninguém nunca viu, mas eu pedi ao Espírito Santo, e foi tão lindo aquilo que eu vi. Jesus entrando no lugar onde estava a Virgem Maria, e só ela ali, como quem confia, aguardando aquele encontro, aguardando o seu filho ressuscitado voltar. E eu fico imaginando o sorriso de Maria quando viu Jesus entrando, quando viu Jesus se estabelecendo naquele lugar. Eu fiquei imaginando e até consegui ver, não só de imaginação, o abraço dos dois, e Jesus dizendo para ela: viu, mãe, deu tudo certo. Eu não disse que daria? Deu tudo certo, ficou tudo bem. E mãe, deixa eu contar um negócio para a senhora, porque tem uma outra coisa que
eu também não acredito que aconteceu do jeito como dizem que aconteceu, com todo respeito a tudo aquilo que está revelado, mas eu também preciso puxar um pouquinho de brasa para minha sardinha. O que se diz que aconteceu quando Jesus desceu à mansão dos mortos? Que o primeiro homem com quem Jesus se encontrou foi Adão. O primeiro homem com quem Jesus se encontrou foi Adão. Ele foi lá para puxar Adão, e com Adão puxou o bonde daqueles que estavam jazendo à sombra da morte, daqueles que aguardavam a abertura das portas do céu. Estavam todos dormindo, adormecidos, jazendo. E eu não consigo imaginar nisso. Eu não consigo imaginar isso, melhor dizendo, que o primeiro homem com quem Jesus se encontrou tenha sido Adão. Eu penso que foi de outra maneira. Eu não acredito de verdade que, tendo o seu pai ali, São José, eu não acredito de verdade que com São José ali no mesmo lugar, Jesus tenha se encontrado primeiro com Adão. Claro, se encontrou, claro, bateu no ombro dele e falou assim: bora, levanta. Fez muita coisa reprovável, mas vamos embora, vem comigo. Eu acredito piamente que o primeiro com quem Jesus se encontra é com seu pai, José, e diz também para ele: vamos, pai, deu tudo certo, vamos entrar na glória do teu Senhor. E eu fico imaginando depois naquele encontro entre Jesus e Maria, Jesus dizendo assim para ela: mãe, foi tão lindo que eu vivi. O pai estava dormindo, como tantas vezes ele dormiu depois de um dia cansativo de trabalho, depois de ter feito muita mesa, muita cadeira para muita gente chata, muita gente que olha o serviço e nunca está bom, tem que fazer, tem que refazer, tem que serrar, tem que despregar, pregar de novo, usa o parafuso da cor tal. Mãe, o pai estava dormindo, e eu cheguei lá e o acordei, peguei na mãozinha dele e disse: pai, vem comigo, que eu tenho um lugar lindo e maravilhoso para levar o Senhor. E eu imagino ele contando para a Virgem Maria: mãe, você tinha que ver que lindo foi, eu entrando com o pai, paraíso adentro, eu colocando o pai no lugarzinho dele, na cadeirinha dele. Eu fico imaginando a alegria desse encontro. Eu não consigo acreditar que não tenha sido com ela que ele tenha tido o seu primeiro encontro depois de ressuscitado. E eu não consigo acreditar que não tenha sido com José o primeiro encontro depois que Jesus desce à mansão dos mortos para levá-los todos à casa do Pai. Não consigo imaginar. E sabe por que é que ela viveu essa alegria depois de tanta dor e depois de tanto sofrimento? Sabe por que foi abundante tudo aquilo que a Virgem Maria viveu? Porque ela confiou. Ela confiou. Mesmo com tanto motivo e com tanta razão para continuar sofrendo, seria legítimo, ela escolheu se manter. Ela escolheu confiar até o fim. Se ele disse que ao terceiro dia ressuscitará, então ressuscitou. Estamos no terceiro dia? Se ele falou, então assim será. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida, pode descansar nessas promessas. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu vim aqui para dizer para você que se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, não dê vozes àquilo que de difícil se apresenta a você, aquilo que tenta descredibilizar o que Deus falou ou o que Deus prometeu. Se fie e se confie no Senhor e na sua palavra. Padre, mas o Senhor não está na minha pele. Padre, mas o Senhor não está sabendo de tudo que eu estou vivendo. Padre, mas o Senhor não está dentro da minha casa. O Senhor não está sabendo o que está passando no meu coração. E você sabe o que eu estou vivendo? E você sabe o que eu estou passando? Você acha que daqui para aí, daí para cá tem muita diferença? A diferença é o estado de vida. Eu falo muito isso lá em casa, eu falo muito isso lá na paróquia, para que as pessoas entendam que o padre não é uma figura inabalável. Teu padre não é uma figura inabalável. Ele sofre, ele chora, ele se preocupa. Tem duas máquinas
de ar-condicionado quebradas, 40 mil, aí tem que fazer rifa, é um Deus nos acuda fazer rifa. Você acha que Ele gosta? Você acha que é prazeroso? Para mim a pior época de rifa, para mim a pior época do ano é a época da rifa. Tanto é que lá na paróquia, lá em casa, eu coloco sempre no período quaresmal. É a minha mortificação e a mortificação de todos os fiéis daquele lugar. É a minha mortificação. Nós não somos figuras inabaláveis. Vento que venta lá, venta cá. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quem vê essa carinha linda que Deus me deu, e eu sou lindo mesmo, quando eu olho assim então no vídeo, olha lá, ó, dizem que a câmera engorda a gente 5 quilos. Eu continuo bonito, bonitão. Aqui, ó, do lado dela então, ó, coisa linda, coisa rica. Mas quem vê esse rostinho bonitinho aqui, quem vê o sacerdote sorrindo, falando firme, encorajando, não sabe o que a gente passa e o que a gente vive. Você também não conhece quais são os calos que apertam os meus pés dentro dos meus sapatos. Você não sabe. Mas assim como sobre a sua vida, existe palavra também sobre a minha. Existe palavra, existe promessa. E quem tem promessa de Deus, se confia nesse Deus, é honrado. É honrado. Então eu vim aqui, se você puder ficar de tudo que eu falei, até que eu disse que ia ser breve, não deu certo, né? Mas estou bem mais breve do que comumente eu sou. Então me valorize, me valorize. Eu vim aqui para dizer para você, fique só com isso. Se você tiver com a cabeça muito sobrecarregada, quem tem promessa de Deus, se confia em Deus, vê a promessa se cumprir. Agora, quem não aprende a confiar no Pai e a descansar nas suas promessas, não vê o espetáculo da vida acontecer. Certa vez, e com isso aqui eu termino, em uma cidade de sabe Deus onde, veio um circo e se instalou na cidade. Abriu uma temporada, ficou por ali um tempo, e de repente eles começaram a rodar um carro de som dizendo que era a última semana em que esse circo ia ficar na cidade. E eles passaram na porta da casa de um menino. E quando o menino viu aquele carro de som, e não era só um carro de som, era um trio elétrico, tinha palhaço fazendo palhaçada, palhaço fazendo palhaçada, né? Mas enfim, tinha palhaço, tinha as coisinhas, o povo jogando aquela coisa de, enfim, malabarismo, né? Quando ele viu aquele carro passando, aquele menino ficou entusiasmadíssimo, afinal ele nunca tinha visto nada parecido. Então ele foi correndo ao encontro do seu pai e falou: pai, eu quero ir no circo. Eu nunca fui, mas eu gostei do que eu vi. E se foi bom só esse tiquinho de coisa aqui, nossa, lá vai ser muito melhor. Então me leva, porque é a última semana. E o pai do menino disse: meu filho, eu estou muito sobrecarregado e eu não vou conseguir te levar durante a semana. O único dia que eu tenho para te levar é o sábado. Então sábado, 10 horas da manhã tem sessão, não é? É sessão que fala de circo? Enfim, sábado, 10 horas a gente vai. Minha gente, o menino enlouqueceu. E todos os dias o menino colocava um bilhete dentro do sapato do pai: não esquece que sábado tem circo. Não esquece que sábado tem circo. Não esquece que sábado tem circo. Dia após dia. Quando chegou o sábado, de sexta para sábado, o moleque já não dormiu. Sábado, 5 horas da manhã, ele foi bater lá na porta do pai. E o pai saiu: o que foi, moleque? O que você está acordado essa hora? Pai, o circo. Mas meu filho, o circo é às 10 horas da manhã. Vai dormir, espera. Mas quem disse que o menino conseguiu dormir? Ficou lá, esperando. E às 10 horas da manhã, o pai e o menino estavam aonde? Lá no circo, na arena. E aí, de repente, foi começar: senhoras e senhores, com vocês, circo tal e não sei o que. O menino botou a cabeça do lado assim, no ombro do pai, e dormiu. Não conseguiu ficar acordado, porque ele se deixou consumir por isso ao longo de toda a semana. Acordou de madrugada, e criança, tu sabe como é que é. Não conseguiu. Na hora do vamos ver, não viu. O pai pegou o moleque no colo, levou para casa, porque o espetáculo havia acabado, e deixou o menino dormir. De repente ele acordou e foi elétrico ao encontro do pai: pai, e o circo, e o circo, e o circo.
Aí o pai olhou para o menino e disse: deixa eu te ensinar uma coisa, meu filho. Quem não aprende a confiar no pai e a descansar nas suas promessas, não vê o espetáculo acontecer. Isso serve para mim, isso serve para você. Aprenda a confiar no pai e a descansar nas suas promessas. Ou do contrário, você vai se angustiar, você vai sofrer e você vai padecer sem razão alguma. Confie como a Virgem Maria, confie como ela, e você verá a glória do Senhor acontecer. Eu não sei quais são as promessas de Deus sobre a sua vida e não sei há quanto tempo você está esperando, mas eu quero dizer para você, quando Deus determinar, vai acontecer. Quem tem promessa e confia, vê a glória do Senhor acontecer. Amém, igreja? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. A gente vai rezar rapidinho. Quero te convidar a fechar por um instante os teus olhos, se colocar mais uma vez na presença do Senhor. E nesse momento, no Espírito, em oração, eu quero dizer para você, não digo por mim mesmo, eu digo isso como alguém que ouve de Deus, como alguém que se permite ser tocado e usado pelo Espírito e traz a você essa palavra. Por mais que tente o mal contra a sua vida, por mais que tente o mal contra a sua alma, contra o seu bem, por mais que peleje o inferno contra você, querendo descredibilizar tudo aquilo que Deus falou, querendo te impacientar, se você confiar nesse Deus, você verá que, por mais que o mal invista, por mais que o mal insista, por mais que as suas forças sejam intensas, não haverá mal que te poderá vencer, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele é maior do que tudo o que te acontece. Deus é maior que tudo o que te acontece. Ele é grande, é o supremo rei, e você com Deus tudo pode. Você e Deus, entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Você e Deus constituem uma dupla imbatível. Por mais que Satanás esteja muito determinado, ele não triunfará e não prevalecerá sobre a sua história, se Deus estiver nela. Se você estiver se apoiando nele, você pode crer e se guardar nessa verdade, e se guardar nessa palavra: não há mal que me possa vencer. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior que tudo o que me acontece. Deus é grande, maior que os meus medos, maior que os meus temores, maior que aquilo que me afronta, maior que aquilo que me amedronta. Deus é maior do que tudo. E Ele, e somente Ele, vencerá na minha vida e na minha história. Aleluia. Diga comigo, igreja: não há mal que me poderá vencer. Você pode dizer com um pouco mais de força, de vontade, de determinação, como quem crê, como quem se apossa, como quem toma posse da graça e da bondade do Senhor: não há mal que me poderá vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Deus é maior que tudo que me acontece. Diga com força: Deus é maior que tudo que me acontece. Fecha os teus olhos e brada essa verdade. Isso aqui não é fruto de um coração emocionado. Isso aqui não é algo que um animador de plateia faz para receber uma resposta efusiva, mas é um servo de Deus que no Senhor ministra e te convida também a ministrar essa verdade sobre a tua história. Por isso, diga com fé, diga como quem confia, diga como quem se apropria, como quem toma posse. Diga forte: Deus é maior
que tudo que me acontece, Deus é grande, é o supremo bem, é o supremo rei, é o supremo Deus. E por mais que o mal seja grande, seja forte, por mais que o mal me amedronte e me ameace, ele não triunfará, ele não prevalecerá. Afinal, quem como Deus? Ninguém como Deus. Para dar isso, quem como Deus? Ninguém como Deus. Mais uma vez diga: quem como Deus? Ninguém como Deus. E o nosso coração transborda de alegria no Senhor. O nosso coração repousa em Ti, ó nosso Deus. O nosso coração descansa nas Tuas promessas, descansa na Tua palavra. Obrigado, Deus eterno e todo-poderoso, porque o Senhor vem de encontro aos nossos corações calejados, enfraquecidos, angustiados, para novamente nos fortalecer e nos dizer: meu filho, não se esqueça quem é o vosso Deus, não se esqueça quem é aquele que te garante. Sossega esse coração em mim, repousa essa alma em mim, confia na minha palavra e nas minhas promessas, para que você veja de minha parte acontecer um grande espetáculo na sua vida, um grande espetáculo na sua história, um grande espetáculo na história da sua família. Tudo parece perdido, mas não se esqueça: eu não perdi o controle de nada. Eu continuo sendo soberano sobre todas as coisas. Por mais que o seu barco esteja sacudido, por mais que o teu barco esteja perecendo em meio a esse mar revolto, em meio a essas ondas fortes, não se esqueça que eu, o vosso Deus, soberano sobre todas as coisas, de quem tudo procede e para quem tudo retorna, continuo dentro do barco da tua vida. E porque eu, o Deus poderoso, estou nesse barco e estou nessa história, não prevalecerá o mal, não prevalecerá o inimigo. Eu sou maior e mais forte do que tudo que te amedronta. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Obrigado por esse carinho, obrigado por esse mover, obrigado pelo teu Santo Espírito que agora fortalece a nossa vida, fortalece as nossas almas, fortalece quem somos naquilo que vivemos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por esse Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza. E obrigado, Virgem Maria, porque também aqui está a tua presença. A Virgem Santa caminha no meio de nós. A Virgem que em tudo confiou, que em tudo soube esperar, está nesse lugar, intercedendo também pelos dilemas e pelo sofrer do nosso coração. Você não está sozinho, você não está abandonado ao acaso, você não está largado à própria sorte. Deus é por você e a Virgem Maria passa por esses corredores. Ela passa pela tua vida e pela tua história. Ela vem pelejar também nessa noite conosco, como era o seu desejo. Eu sinto a sua presença aqui, e eu sinto a glória do Senhor por intermédio e intercessão dela, graçando sobre esse lugar. O amor de Deus está nesse lugar, a glória de Deus está nesse lugar, a providência de Deus está nesse lugar. E a vitória já é uma realidade aqui. A vitória já é uma realidade na tua vida e na tua história. Não seja apático a isso, não seja indiferente a isso. Vai tomando posse, vai se derramando, vai erguendo o teu coração à graça do Pai, vai erguendo os teus braços até o alto de onde vem a graça de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso,
Toca a nossa vida nessa hora. Toca a nossa vida nessa hora. Toca a nossa história nessa hora. Vem sobre nós. E declare: não, não há. Diga: não, não há. Não há mal que me possa vencer. Canta forte, diga, declare: não, não há. Isso, igreja, não, não há. Não há mal. Presta atenção no que você está cantando. Toma posse e diga: não, não há. Essa é a tua oração. A oração de um coração que confia no Senhor. Você pode subir o nível. Você pode aumentar a voz e dizer: aleluia. Não há mal. Diga por quê? Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Coloca a força, diga. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. E por isso diga mais uma vez: não, não há. Isso, diga. Não há mal Que me possa. Mostra a tua força, exército dos que confiam no Pai. Não há. Diga, diga, diga. Não há mal. Diga por quê? Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Diga, diga, diga. Pois tudo posso. Aleluia. Naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. E como quem confia, diga: nenhum problema, nem meus pecados poderão. Canta forte, diga: nenhum problema, E nenhum problema nem meus pecados poderão. poderão superar. Braços ao céu, corações ao alto, Deus é maior. Deus é maior. Aleluia. Que tudo Eralaba, eralaba, xeralaba, Deus é maior que tudo que acontece. Deus é grande, supremo rei. Erga o seu braço nessa hora. Coloca o teu coração no alto, como estão os teus braços nessa hora. Coloca a tua alma no Senhor, como estão os teus braços nessa hora. Como está a tua voz nessa hora. Como quem confia, como quem confia, como quem confia no Pai. Deixa Deus trabalhar agora. Deixa Deus agir agora. Deixa Deus fazer na tua vida, na tua história, a obra que Ele pretendeu realizar ao te trazer aqui. Meu irmão, a graça dessa noite não depende de mais ninguém senão de você. Deus está aqui, o Deus que é maior, o Deus que é soberano, o Deus por quem tudo se fez, o Deus sobre quem nada acontece, está aqui. E agora só depende da abertura do teu coração. Não depende de mim, não depende do Padre Julinho, não depende do ministério, não depende da equipe de intercessão. Só depende de você. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus se mover, deixa Deus entrar na sua vida. Levante os frontões do seu coração para que o Rei da Glória possa entrar. Quem é esse?
esse Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente. É o Senhor vitorioso nas batalhas. É o Deus que é maior do que tudo, do que todos. Vem sobre nós com o teu Espírito, Senhor. Mergulha o teu povo no teu Espírito, Senhor. Mergulha os teus amados nesse mover de confiança, nesse mover sobrenatural. Batiza-nos com o Senhor, batiza-nos com o teu amor, batiza-nos com o teu favor, batiza-nos com a tua graça, batiza-nos com o teu Espírito de tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. E a igreja, Deus é maior, Deus é maior. Deus é grande. Deus é maior, Deus é. Pois tudo posso, pois tudo posso Naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso. pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Meus irmãos, para terminar, Deus pede que eu diga uma coisa muito importante à igreja. Foi grandioso o que Ele falou, foi maravilhoso o que Ele moveu, mas em momento algum, Ele estabeleceu data ou hora. Em momento algum, Ele disse quando faria, mas Ele disse que faria. Então, descansa nele. Talvez não seja hoje, talvez não seja agora, talvez não seja amanhã, mas será. Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Espera e confia, pois jamais se ouviu dizer que Deus tenha abandonado ou desprezado aqueles que se confiaram a Ele. É importante que eu diga isso, porque isso foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. Alguns vão receber hoje, alguns vão receber agora, alguns já receberam, mas talvez ainda falte um pouquinho. Ainda exista um tempo em que o Senhor precise para preparar você para receber a bênção. Um coração não preparado mal aproveita a graça recebida. Mas o fato de talvez não ser hoje, não ser amanhã, não invalida o que o Senhor te prometeu. Confia, espera, descansa. Quem tem promessa, vê a glória do Senhor acontecer. Amém? Até porque, você lembra? Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Como é que é? Meu Deus é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Para terminar, meu Deus é. Deus de milagres, Deus de promessas,
Com toda a tua força, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vou depois me confessar que eu não consegui ser fiel àquilo que o Espírito Santo me prometeu, mas enfim, vamos andar, vamos seguir com a nossa missa. Chegamos ao momento do ofertório. A paróquia tem muitas necessidades, eu estou com calor, ano que vem eu quero vir com ar-condicionado potente, então não seja mão de vaca, tire o escorpião do bolso, 50, 100,